Olá pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui no Visual G, especificamente aqui no menu ajuda. Nós temos aqui a referência da linguagem do Visual G, né? Se clicarmos aqui, ele vai abrir uma página HTML. Estou aguardando aqui ele abrir, né? Abriu, né? Não está na web, abre essa página HTML aqui com a referência da linguagem de programação Visual G. Né? Se você, por exemplo, não sabe como é que funciona aqui o Leia, você basta clicar aqui no Leia, que ele vai abrir e vai explicar aqui quais são os parâmetros, né? E o que ele faz, como é que ele funciona, né? Por exemplo, o Leia, ele recebe valores digitados pelos usuários, atribuindo-os às variáveis cujos nomes estão em uma lista de variáveis. É respeitada a ordem especificada nesta lista. É análogo ao comando read do Pascal, né, para quem conhece Pascal. Aí ele bota um exemplo aqui, né, do algoritmo utilizando o Leia. Entendeu, pessoal? Então, através desse mapeamento aqui, né, dessas referências, eu consigo descobrir como é que funciona determinadas funções, determinados comandos. Né? Por exemplo, na aula de hoje, eu vou trabalhar com comandos internos do Visual G. Na verdade, é comandos de controle de fluxo, né, que se dividem em comandos de desvio condicional e de laço, né, e comandos de repetição. Então, inicialmente, eu vou começar aqui com o comando C. Né? Deixa eu procurar aqui o C. Cadê o S? C, 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 C. É C. Né? Onde a sintaxe aqui é essa aqui, ó, C, então, né, fim C. Ó, C tem uma expressão lógica, normalmente é uma condição, e na sequência de comando eu boto as instruções que se coadunem, que se ajustam aqui a essa condição que foi colocada inicialmente. E nós chamamos isso aqui, né, essa estrutura, de desvio condicional simples. Enquanto essa estrutura mais aqui embaixo, onde eu tenho aqui um senão, onde eu tenho aqui C, então, senão, fim C, de desvio condicional composto. Por que simples? Porque eu tenho uma série de instruções a partir de uma condição. Aqui não, eu tenho uma condição a ser atendida. Se ela for atendida, eu executo as instruções que estão dentro do C, aqui, C então. Caso ela não seja atendida, ela entra aqui no desvio senão e é executada essa segunda parte aqui das instruções. E ela é muito útil, essa estrutura aqui é muito útil aqui no controle de fluxo. Então nós vamos ver um exemplo aqui da utilização da estrutura C, do desvio condicional C. Então eu vou botar aqui como nome do meu algoritmo, exemplo C. Né? Então eu vou colocar aqui que verifica se um valor é par. Então o que vai acontecer? Eu vou ler um determinado valor, por exemplo, vou botar aqui num e vou colocar aqui que ele é do tipo inteiro. E esse valor numérico aqui eu vou pedir para um usuário inicialmente digitar esse valor que eu queira determinar. Então eu boto aqui, ó, escreva, digite um número inteiro, né? E eu vou ler esse número, leia num, leia esse número. Então o que eu vou fazer? Se num para eu determinar se ele é par, o que eu tenho que fazer? O que é um número par, né, matematicamente falando? É um número que é divisível por 2. E essa condição de divisibilidade, o que seria? É um número que é divisível por outro, é porque o resto dele é igual a zero. Então, um número par é um número onde quando eu divido por 2, o resto é zero. E qual é o operador que nós vimos em aula anterior que retorna o resto de uma divisão? Exatamente, o mod. Então vamos pegar esse número, mod 2, e vamos verificar se ele é igual a zero. Visto aqui, ó,
Se o número dividido por 2, o resto for igual a 0, então esse número é par, né? Então, ele vai fazer alguma coisa. Então, a estrutura, ela pede se então, e eu já vou colocar, repararam? O que eu fiz aqui? Vou voltar. Quando eu terminei de digitar, então, eu dei 2 Enter, já para não esquecer de botar o fim C, porque toda estrutura C, ele pede o fim C aqui. É óbvio que ele pede outros detalhes, né? Por exemplo, uma condição e o então. Mas eu não posso esquecer do fim C. Então, é importante, é uma boa prática de programação você fazer o quê? Colocou o C, você já bota o fim C lá. Então, tem aqui, ó, se a condição, que é o quê? O número dividido por 2, o mod, o resto da divisão, for igual a 0, então eu, por exemplo, vou digitar aqui, ó, escreva o número é par. Né? Ele diz que o número é par. Então, se eu simplesmente botar isso, ele vai retornar essa frase aí. Então, vamos ver, vamos executar esse cara aqui. Algoritmo F9. Digite um número inteiro. Eu vou botar lá, por exemplo, 4. Ó, o número é par, que nós sabemos que 4 é par. E como é que nós sabemos isso? Que 4 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Ou seja, o resto é 0. O resto sendo 0, eu sei que o número é par. Agora vamos fazer uma situação aqui. E se digitarmos, vou colocar aqui, digitarmos, por exemplo, o número 5, apertar Enter, ele não vai dizer nada. Por quê? Porque ele é ímpar. Ué, mas ele não se ele sabe quem é par, ele sabe quem é ímpar. Tudo bem, mas o programa não especificou isso. Por quê? Porque o meu desvio condicional foi simples. Eu disse que era para ele fazer alguma coisa só quando fosse par. Como é que eu faço para ele fazer alguma coisa, ou seja, escrever na tela que ele é ímpar? Eu coloco um desvio condicional composto, boto aqui o senão. Se ele não for par, ele vai escrever o quê? Escreva o número é ímpar. O número é ímpar. Então, se eu digitar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, né? Clicar aqui algoritmo, F9, digite um número, 5. Se eu digitar agora, ele bota, o número é ímpar. Por quê? Porque eu fiz um desvio condicional composto. Vamos ver o comportamento desse algoritmo? Então, vamos apertar F8 aqui, ó. Eu vou apertando F8, estou apertando F8, então ele vai lendo as variáveis. Reparem que ele declarou aqui, ó, o escopo da minha variável como global, o nome dela num, que eu declarei aqui em cima, que ele é do tipo inteiro, que o valor inicial dela é 0. Então, ó, vou iniciar, passou pela função, ele coloca lá, ó, digite um número, né? O prompt ali, ó, piscando, eu vou colocar o número aí, ó, 5. Quando eu apertar, aí, ó, apertar Enter, né? Vou voltar aqui para o código, ó, o que vai acontecer, ele está na linha do C, então se num for mod 2 igual a 0, então, reparem que ele pulou essa linha aqui, ó, ele pulou essa linha, houve um desvio condicional, por quê? Porque o mod não foi igual a 0, que se fosse igual a 0, ele entraria aqui, como não foi, ele entrou na condição do senão, e entrou nessa linha aqui, então ele sofreu um desvio. Ele estava executando linha a linha, quando chegou nessa situação aqui do C, nessa condição do C, né? Se ele tivesse essa condição como verdadeira, ele entraria aqui. Se não, ele deveria entrar aqui. Como no caso a condição não foi verdadeira, foi falsa, ele entrou no senão. Então, ó, seguindo, vai lá para o fim do algoritmo, né? E ele vai imprimir lá na tela, né? Fim da execução. Então, vocês agora entenderam por que o nome é desvio condicional, porque baseado numa condição, né, que é essa aqui, ele ou faz o que está amarrado à condição, ou faz, né, a condição que na verdade, a instrução vinculada à condição falsa, né? Por isso que é desvio condicional composto. Perfeito, pessoal? Então, por enquanto, esse é o primeiro exemplo aí do comando C. Vamos colocar outros exemplos aí do comando C para a gente ver como é que a gente trabalha com isso. Até a próxima videoaula.